eu senti muito no meu coração que esse aniversário dessa igreja, eu tinha que apresentar uma pessoa que talvez você conheça. Talvez você conheça. E essa pessoa que eu quero apresentar aqui para vocês hoje, e tem tantas maneiras de, assim, rotular, adjetivá-la, mas no final das contas, qualquer coisa é pouco para anunciá-lo. Eu queria anunciar quem é, ou apresentar quem é, o Senhor Jesus. Quem Ele é? Essa é a apresentação de hoje, que o holofote vai para Ele, e que o aniversário dessa igreja anuncie o Cordeiro, Jesus Cristo. Então, eis aqui algumas afirmações sobre Jesus, e talvez o seu coração se aqueça um pouco nessa noite. E permita-me descrever algumas afirmações. Eis aqui então a apresentação de Jesus. Ele é o Alfa, o Ômega, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Leão da tribo de Judá. É o Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo, o Filho do Deus vivo, a luz do mundo, a água viva, o pão da vida, o caminho, a verdade, a vida, o bom pastor, a porta das ovelhas, a videira verdadeira, a pedra angular, o Redentor, o Libertador, o Mediador, o Intercessor, o Mestre, a cura, o Emanuel, o Santo de Deus, o Juiz, a esperança da glória, o noivo, o médico dos médicos, o advogado fiel, o amigo mais chegado que o irmão, o autor da salvação, o consumador da fé, o primogênito da criação, ressurreição e a vida, é o Senhor, o único nome que salva, o cabeça da igreja, o Rei da glória, a rocha inabalável, o cetro de justiça, a estrela da manhã, o verbo que se fez carne, aquele que era, que é e que há de vir, o todo-poderoso, o santo dos santos. Esse é o Senhor Jesus. Essa é a apresentação magna. Esse é o nome que merece toda a admiração. Aqueceu o seu coração, irmão? Essa terça-feira chuvosa, esquisita, molhada, essa palavra encontra então aquecimento no seu coração, amém? É só falar o nome de Jesus. Esse nome de Jesus é o único que é respeitado no céu, na terra e debaixo da terra. Qualquer lugar que escuta esse nome, algo muda, estremece, altera, muda, porque um nome é proclamado: Jesus. Quando você estiver sozinho, Jesus. Quando a doença chegar, Jesus. Quando a solidão chegar, Jesus. Esse é o nome. Agora sim, nós estamos preparados para pregar. Agora sim, porque o nome dele foi exaltado. E o nome dele precisa ser pregado. Só isso já bastava, você já podia ir embora para sua casa, e eu para a minha. Porque é o nome de Jesus que interessa no fim das contas. A mensagem é maior que o mensageiro. Então curve sua cabeça, ore a Deus e peça ao Senhor para ministrar no seu coração. Porque tem uma palavra para você. Tem uma palavra que Deus quer liberar para você. Então, busque de Deus agora. O que Deus quer falar com você hoje? Ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui no meio da Tua igreja. Pai, nós buscamos aqui uma palavra. Nós buscamos aqui uma direção do Senhor. O Pai, impulsiona essa igreja aqui no próximo aniversário, Pai. Eles vejam, olhando para um ano atrás, e dizer: grande foi o Senhor na nossa vida. Ô Pai, nós aqui entregamos tudo, Pai. Nós não queremos sair com nada aqui desse culto, exceto a gratidão pelo Senhor. Que o Senhor seja percebido e o Espírito Santo do Senhor encontre lugar de descanso no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Bom, nós seremos então bíblicos. Eu peço a você que abra sua Bíblia então, em 1 Reis capítulo 17. 1 Reis capítulo 17, você vai abrir sua Bíblia, você vai conectar na sua Bíblia. Se você não veio com Bíblia, você vai sentar com quem trouxe, com quem tem,
porque você não pode ficar só olhando para mim, não. Você tem que olhar para a sua Bíblia, você tem que ligar a sua Bíblia, você tem que se conectar com a palavra de Deus, não é? Aqui em cima não tem nada que interessa, mas a sua Bíblia tem muita coisa que vale a pena. Então, ligue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, por favor. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. Eu gostaria de dar um título para essa mensagem, e o título dessa mensagem seria Do Fim ao Começo. O título dessa mensagem seria Do Fim ao Começo. Não é o começo para o fim, mas do fim ao começo. Essa passagem é icônica do Antigo Testamento. A viúva de Sarepta. Todos encontraram aí? Diga amém. Amém. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que morava ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Bem, aqui está apontando que o profeta recebeu o quê? Uma direção, amém? Ele recebeu uma palavra, ele recebeu um impulso de Deus dizendo: vai para Sarepta, vai para lá, que ali tem uma pessoa, tem uma viúva que eu ministrei no coração dela, e essa pessoa vai te ajudar. Bom, Sarepta aqui era um bom lugar? Sarepta aqui nessa época, nessa ocasião, era o pior lugar. Era o lugar piorzinho que está tendo. Qual que é o pior lugar aqui de Belo Horizonte? É como se então ele chegasse para você e dissesse: vai para lá. O pior lugar. O pior lugar então está sendo direcionado. Ele está dizendo: vai para lá. E como não se bastasse, uma viúva vai te ajudar. Então ele tinha essa palavra aqui no coração. Então ele chega lá no lugar. Ele chega nesse ambiente. Ele chegou nesse endereço que ele pegou lá com Deus. E, opa, beleza, vou colocar no meu Waze aqui e estou indo para lá. Eis então que ele encontra quem? Uma viúva. Pronto, resolvi meu problema. Encontrei a viúva. E ele aqui com uma boca boa. Ele encontrou a viúva. Ele encontrou quem ia ajudar ele. Então o que ele faz? Ele chega para a viúva e com uma boca boa ele diz: ô irmã, graças a Deus eu te encontrei. Eu estou rodando tudo aí, eu te vi. É você mesmo. Me arruma aí um pedaço de pão e um gole d'água. É você. Então você percebe então que até aqui, esse cara, ele não sabe nada dessa viúva. Até aqui não sabe, sim ou não? Não sabe nada. Ele só vai e pede. Um pidão mesmo. Ele achou que Deus tinha falado: tem uma viúva, e essa viúva vai te ajudar. Pronto, é isso aqui que ele encontrou. A primeira coisa que eu quero trazer, e nesse ponto aqui, queridos, deixa eu dizer uma coisa. A falta aqui, a falta nunca é a última palavra se Deus te deu uma palavra. Vou devagar. O recurso nunca falta. A falta nunca será a última palavra se Deus te deu uma palavra. Então, mesmo que o cenário aqui era hostil, era terrível, era o pior lugar, e a ajuda provavelmente ia vir do pior recurso, da pior nascente, ele confiou. E aqui a coisa continua. E olha só o que ela responde. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição, e depois
eu e meu filho iremos morrer. Imagina a cara desse cidadão depois de escutar isso. Se coloca no lugar dele. Ele com a boca boa pediu, me dá um copo d'água e um pedaço de pão. E essa viúva então chega para ele e fala assim, posso até te atender, mas deixa eu te contar um caso. Eu estou na beira da morte. Eu estava catando aqui uns gravetinhos para acender uma lareirazinha. E eu e meu filho ia comer o restinho, uma poeirinha que tem no fim da lata, e um pouquinho de óleo. Nós iríamos comer e morrer. Querido, deixa eu dizer para você uma coisa. A viúva estava no limite. Era a última farinha, era o último óleo, era o último recurso, era o último vigor, era o último e o último. Era o último de tudo. Deixa eu perguntar para você aqui hoje, nessa noite, terça-feira, nesse aniversário tão bonito. Às vezes você aqui, quando Deus chega na sua porta, quando Ele traz uma proposta para você, você bate a mão no seu bolso, você vê, só tem isso. Você bate a mão na sua consciência e diz, eu só consigo isso. Às vezes Deus vai chegar para você e vai desafiar você, e sabe o que você apresenta para Ele? Eu só tenho isso, eu só tenho o último e o último. O seu diagnóstico para Deus, a sua resposta para Deus, é sempre um talvez. E você enaltece sempre o quê? O que você tem de último. É o último. Se eu entregar isso aqui, acabou. Eu vou liderar uma célula? Você é doido? De jeito nenhum. Eu só tenho essa última hora do meu dia. Eu só tenho esse último pingo de vigor. Eu só tenho esse último restinho de vida. Você acha, mas não tem como. Eu vou para casa, eu vou tomar um banho e vou desfalecer no meu travesseiro. Entende aqui hoje que isso invade os nossos pensamentos, sim ou não? Hoje o que mais compete com você são seus recursos, são seu momento, você. Gente, eu quero dizer para vocês uma coisa. A crise revela o que falta. A crise revela o que falta. Mas Deus pode mostrar para você o que pode sobrar até. Isso eu posso ser transparente com Deus, mas eu tenho que entender. Essa lógica de Deus é um pouco diferente. Elias, porém, disse, vê se esse cara aqui não é folgado. Vê se esse cara aqui não está demais. Elias, porém, disse, não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro, faça um pouco de pão para quem? Para mim. O que você vai fazer com ele, irmã? Como é que você chama? Você de verde. Ana, o que você vai fazer com esse cara? A Ana ia fazer, com a cara de mal, mas ia fazer. Não ia fazer? Eu não escutei o não. Eu também não faria mesmo não, Ana. Eu também não faria não, sabe por quê? Esse cara é folgado demais. Acabei de falar, ué. É ou não é verdade? Acabei de dizer, poxa vida. Você não escutou? Gente fina. Eu vou para a cova. Não tem nada. A botija acabou. O óleo secou. E você tem a audácia de chegar para mim e dizer, pode fazer o que você ia fazer, mas traz para mim. Traz para mim. Calma que ainda piora. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Né? Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel. Queridos, que pedido ousado, sim ou não? A fé não é confortável. A fé não é confortável. A fé não é confortável, mas ela aponta para uma recompensa. Vamos lá. A fé não é
confortável, mas ela aponta o quê? Para uma recompensa. Não era egoísmo de Elias, porque quando eu provoquei vocês aqui, vocês ficaram com raiva dele. É ou não é? Como pode um cara desse, um homem de Deus, falar uma coisa dessas? A mulher expôs a sua fraqueza, a sua escassez, seu pouco recurso, e esse homem ainda tem essa atitude. Queridos, deixa eu dizer para você uma coisa, Elias aqui não foi egoísta, Elias aqui foi o princípio espiritual naquela ocasião e disse, eu não vou desistir, eu vou estabelecer princípios espirituais aqui, porque a fé exige o quê? Obediência, e obediência até o fim. Ele tinha uma palavra, ele tinha algo assim tão consolidado, que aquilo ali para ele, não foi o fator que o interrompeu, aquilo foi o fator que disse, continua, eu falei para você, que nessa terra ia vir uma viúva, e essa viúva ia te sustentar. Então ele creu, ele foi nessa ideia, encontrou a viúva, e dali ele disse, se Deus falou, Deus vai cumprir. Querido, deixa eu dizer para você uma coisa, a fé não é confortável, mas sempre aponta a recompensa. Olha o que aconteceu. Assim diz o Senhor Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até que o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse, assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias, sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Deus aqui então mandou lá uma cesta básica? Mandou? Ele mandou uma cestinha básica lá? Não. Ele mandou o quê? Repita comigo, provisão permanente. Oh, irmão. Deus, ele não trabalha por milagres pontuais. Deus, ele não trabalha pingado. O negócio dele é coisa séria. Se você então entra numa linha de obediência, se você submete a Deus, então você está sobre uma provisão constante, e não uma provisão ocasional. Nós temos que parar de acreditar que esse Deus maravilhoso para nós, é aquele Deus do bem me quer e mal me quer. Se a minha vida está boa, bem me quer. Se eu fiz errado, mal me quer. Toda hora, então, eu entro nessa ideia, eu copiei isso do Pedrosa. Ele falou isso uma vez, isso mexeu muito no meu coração, mas trata-se de obediência. Deus, ele não vai dar uma migalha, ele vai dar o que sustenta. Querido, deixa eu dizer para você essa noite, eu não sei o que você tem de desafio para a sua vida, mas eu quero te dizer, se você obedece uma palavra de Deus, se você tem um chamado de Deus, Deus vai te sustentar. Deus não vai te dar um recursozinho, Deus não vai mandar um alíviozinho, um ventinho, Deus vai te mandar sustento permanente. Mas a questão é, você é permanente? Você é permanente? Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente, foi piorando, e por fim, o que aconteceu? Morreu. Aí veio ela, agora ela veio, mas ela veio assim, ela não veio amigável não, agora ela veio assim, reivindicando o quê? Direitos. Ela veio reivindicando o quê? Direitos. Disse ela a Elias, homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me dos meus pecados e matar meu filho? Elias, porém, respondeu, dei-me seu filho. Tomou o corpo do menino nos braços dela, carregou para andar de cima, onde estava hospedado, e pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, o que me trouxesse desgraça a essa viúva, que me recebeu em seu lar, e fizesse seu filho morrer? Em seguida Elias se deitou sobre o menino,
3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Amados, você acha mesmo que a oração de Elias foi escutada aqui? A oração de Elias foi ouvida ou não? Sim. Mas a pergunta que eu quero trazer para vocês aqui hoje é: quem é o mais obediente aqui dentre os dois? Elias, que recebeu uma palavra para ir para o nada, ou essa viúva, que entregou o punhado que tinha? Quem era que tinha mais fé aqui? Aquele que foi à deriva, ou aquela que acreditou no nada? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, e deixa Deus ministrar no coração de vocês. O que nós estamos vendo aqui é um milagre, sim ou não? Sim. Você gosta de milagre? Amém. Então você gosta de problema? É isso que você gosta? Não, peraí. Se você gosta de milagre, quer dizer que você gosta de viver perigosamente. Ué, não é verdade, Douglas? Aí ficou difícil, né? Agora você não gosta tanto assim, não é verdade? Talvez para os outros. Vamos lá, presta atenção. Então aqui nós estamos vivendo milagre. Essa turma viveu um milagre. Queridos, deixa eu dizer para vocês. O que aconteceu aqui foi uma combinação. A combinação de alguém que obedece e de alguém que contribui. Não, você não entendeu. A obediência de quem obedece um chamado de Deus e a obediência de alguém que sustenta a obra de Deus. Essa combinação aqui liberou o quê? Vida. Não, você não entendeu. Você não entendeu. O que gera milagre dentro de uma igreja? O que gera transformação? O que gera sinais e maravilhas? São aqueles que obedecem à voz de Deus, e vão, e partem, e obedecem. Por outro lado, tem uma igreja o quê? Que sustenta, que abençoa, que ora, que impulsiona, que diz: eu estou contigo, eu não estou na minha melhor fase, mas nós vamos em fé cumprir a vontade de Deus. É nessa hora que vida vem, que ressuscita, que milagre, que doença vai embora, que a igreja progride, a igreja tem progresso. É sobre isso. Nós vamos ter vários Elias, mas Elias sem as viúvas não adianta. Elias aqui ia morrer no deserto, ele ia ficar ali à deriva, ele ia morrer, mas veio uma viúva, e essa viúva então complementa. É um avião de 2 asas. Tem alguém que vai, mas tem alguém que fica. Tem alguém que faz, tem alguém que ajuda. A combinação disso dentro de uma igreja é viver sinais e maravilhas. Essa é a combinação fatal. Quando alguém chega e diz assim: eu vou ser o próximo líder de célula, eu vou ser o próximo, sabe o que eu tenho que fazer? Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar com o meu tempo. Eu vou te ajudar com as tarefas. Eu vou te sustentar, meu irmão. Você é doido mesmo, você tinha que comprar uma Maré 2.4, 20 válvulas. Mas você inventou de ser um líder de célula, você não sabe o problema que você arrumou. Mas eu estou aqui para sustentar a sua loucura. Eu estou aqui porque você recebeu um chamado de Deus. E eu tenho certeza que se você aceitou isso, é porque foi de Deus para você. E eu então aqui faço meu papel de viúva, de sustentar essa obra. Querido, deixa eu dizer para você, faltou farinha na botija? Faltou óleo na garrafa? Mas poderia faltar. Essa viúva poderia estragar tudo. Essa viúva poderia comer e morrer. Mas o que ela decidiu? Eu entrego.
eu entrego. Eu entrego o quê? Tudo. Porque eu não tenho mais nada. Eu não tenho nenhuma reserva. Mas essa reserva foi entregue para quê? Para uma obra. E essa obra então resultou em quê? Em transbordo. Você acha que Deus multiplica farinha? Você acha mesmo que Deus multiplica óleo? Deus multiplica óleo, gente? Ué, a garrafa está falando que não parava de sair óleo. A botija parava de sair farinha? Deus não multiplica só farinha e só óleo. Deus multiplica generosidade. Não, você não está ligado, não. Vamos lá. Você acha que Deus então multiplica matéria? Deus multiplica coração. Eu vou devagar de novo, que você está meio assim. Deus não multiplica farinha não só. Deus pode fazer a farinha entrar dentro da sua barriga sem você abrir a boca. Faz sentido isso? É claro, está com fome? Pof, não está mais. Ele faz alguma coisa, ele enche a sua pança de alguma coisa. Não é assim? Ele pode fazer, mas o que ele está dizendo? Quem é generoso, uma igreja generosa, uma igreja que se ajuda, uma igreja que se apoia, nunca vai faltar. Porque não é que faltou recurso, porque eu sou o dono do ouro e da prata, mas aquela que é generosa, aquela que investe, aquela que cuida, ninguém passa necessidade. E até aquele que está morto, volta para a vida. Até aquele que está morto, aqui no meio de nós, está no meio da gente, está sentado ali, não sei, está numa célula, ele vai ser o quê? Visitado. O problema, gente, sabe o que é? É porque a gente tem, às vezes, alguém morto na nossa igreja. Você conhece alguém morto aí ou não? Conhece, às vezes, alguém que está meio The Walking Dead aí? The Walking Dead espiritual? The Walking Dead Light? The Walking Dead Central? Lá, a gente está quase fazendo a próxima temporada, de tanto ator que tem. Dá para, assim, para pegar, assim, no laço. Dá para fazer a próxima temporada, só lá na Central dá para fazer, só o povo de lá. Acho que aqui não tem não, né, pastor? Aqui não tem não, né, pastor? Aqui não tem isso não. Aqui não tem esses mortos não. Sabe qual que é o problema nosso como igreja? Como célula? Sabe o que é? Às vezes o morto chegou lá na nossa célula. O morto chegou lá na nossa igreja. Sabe o que a gente faz? Abençoa ele, Deus, ressuscita. Faz alguma coisa, mexe com ele, faz, opera, vira, transforma a vida financeira dele, abençoa o casamento dele, não é assim? É assim que a gente faz, sim ou não? Poxa vida, eu faço isso também. A gente ora para abençoar, sim ou não? A gente ora para transformar, sim ou não? A gente ora pelo milagre, sim ou não? A questão é, e a minha Sarepta, cadê? Você acha mesmo que esse milagre liberou sobre esse menino do nada? Não, porque a Sarepta, o envio, a palavra de Deus, Elias estava cumprindo uma palavra em obediência. Então quer dizer, não é a segunda oração que foi ouvida não, foi a primeira. A viúva tinha atendido o quê? A primeira. E ela foi beneficiada na segunda. O problema é que a nossa primeira já é aqui. E a nossa primeira tem que ser aonde? É quando te custa alguma coisa. O evangelho vai te custar alguma coisa, gente. O evangelho vai te exigir alguma coisa. A questão é que nós queremos viver o evangelho, nós queremos viver algo de Deus, só que sem nos custar nada. Sem custar o nosso tempo, sem custar o nosso recurso, sem custar nossas condições, sem custar o seu tempo. Deixa eu dizer para você, esquece, isso não faz parte de quem caminha com Deus. Eu tenho que chegar e orar aqui por um morto, orar por uma situação financeira, orar por um casamento, mas eu tenho que ter no meu currículo uma Sarepta. No meu currículo tem que ter, eu entreguei o meu último recurso de farinha, o meu último recurso de óleo, está entregue nas mãos do Senhor, pode ter certeza. Ao passo de você fazer essa oração, opa, peraí,
aqui está autorizado, pode liberar. Porque esse aqui não negou. Ô, gente, o seu nada diante de Deus é tudo para Ele. O seu restinho de alguma coisa é tudo para Ele. Só que a gente cai nessa bobagem. A gente foi, assim, a gente caiu nessa enrascada de acreditar que o pouquinho não vai servir para nada. Querido, deixa eu dizer para você uma coisa. Se você hoje decide, assim como Elias, atender um chamado e sair nessa Belo Horizonte afora, para atender um chamado de Deus, muitos que estão mortos para Deus vão ressuscitar. Que eu quero dizer que é o perdido, aquele que não conhece a Deus, aquele que ainda não teve um encontro com Jesus. Sabe o que nós estamos precisando? Nós estamos precisando dos Elias. Sabe o que nós estamos precisando? Nós estamos precisando das viúvas. Essa palavra mostra o conjunto da igreja, como que ela opera e como que ela transita. Você hoje vê milagres na igreja ou não? Você vê milagres? Sim. É mesmo? Você acha que a igreja hoje está sem poder ou com muito poder? A igreja, quem acha que a igreja hoje tem muito poder? Muito poder. Poder demais. Quem acha? Levanta a mão. Pouca pessoa, né? Agora, quem acha que não tem poder nenhum? Está só no... Quem não acha nada? Eu sempre caio nessa besteira de pedir para levantar a mão. Ninguém levanta a mão. É dureza. Agora eu queria trazer algo assim, que talvez vai registrar no seu coração. E fala-se muito sobre, agora, a chancelada do agir e do multiplicar, do que Deus quer fazer. Isso aqui a gente foi no Antigo Testamento. Agora eu quero que você venha comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Porque nós estamos falando de Novo Testamento e nós estamos falando de pós-cruz. O que isso reflete nos dias de hoje? Como que a igreja, na minha humilde opinião, precisa entender como se movimentar. Como que ela trabalha esse conceito? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do verso 1. Quem achou aí, diz amém. Certo dia, por volta de 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo. Vocês foram na igreja Light orar. A turma estava tudo, chegou cedo. Era dia de comemoração, aniversário da casa. A turma, correu na frente para arrumar a vaga, aqui uma luta. Correram na frente para garantir. Vieram para orar. Vocês não oram na igreja, não? Claro que ora. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta, chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo, a quem entrasse na igreja Light. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu dinheiro. Pedro e João se voltou para ele e diz o quê? Olhe para nós, diz Pedro. Eu fico imaginando talvez qual seria a intenção de Pedro dizer isso. Olhe para nós, gente boa, não tem nada aqui, né? Você não percebeu? Eu acredito, talvez, ele estava querendo trazer uma lição de bom senso, talvez. Você não está vendo, cara? Como assim? Me dá um dinheiro aí? O que é isso? É ou não é verdade? Não sei o que se passou na cabeça dele, o ponto é que está com exclamação. Olhe para nós. E aí ele diz... O homem fixou o olhar neles, esperando o quê? Receber o dinheiro. Vai rolar. Esse cara pediu até para concentrar nele. Ele falou, olha para mim, gente boa. Ele, agora eu acertei. Esse cara vai me abençoar. Ele vai.
Ele pediu para fixar o olho nele. Estou de olho nele. Pedro, no entanto, o tal do no entanto aqui que quebrou a perna dele, não é verdade? Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Por essa ele não esperava. Por essa ele não esperava. Um troquinho talvez, mas uma dessa estremeceu o cidadão. Então, o que aconteceu aqui? Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Entrou na igreja lá com eles. Quando viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa. E ficaram perplexos, admirados. Correram todos para o Pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João, e não se afastava deles. Preciso de um voluntário aqui, um bem teatral. Chega aí, o primeiro que vinha é o aleijado. Ué, chega aí, bigode. Chega aí, velho. Como é que você chama? Vinição. O Vinícius, então, você vai ter que sentar, entendeu? O Vinícius está aqui, sim ou não? Tá. Ele é aquele cara, então, que está na porta do Templo Formosa. Sim ou não? Sim. Tem amigo, gente. O texto fala que tem muito amigo, e amigo mesmo. Porque a única forma de renda para o Vinícius aqui, ilustrado, né, na pessoa desse aleijado, a única forma de renda que esse cara poderia ter era o quê? Esmola. Então aqui o texto diz que tinham amigos que todos os dias pegava ele na casa dele, levava ele para onde? Para a porta da igreja. Então deixa eu dizer para você uma coisa, escuta isso aqui. Tem gente que vai levar você para ter uma vida superficial com a igreja e nunca penetrar totalmente. Tem gente que vai levar você para a igreja, mas até certo ponto, e vai dizer, não se compromete não. Só vai até aqui. O quê? Abrir sua casa para uma célula? Você é doido? Mexe com esse negócio não, você não sabe o problema que você vai arrumar. Ninguém arruma uma cadeira, não lava um copo. É uma turma de folgados, sai tarde de casa. Não faz isso não, isso é um problemão. Sai fora, quanto é tempo? Arruma uma dor de barriga aí, não sei, se vira. Fala que você vai viajar, fala que você vai mudar de país, não sei. Muda, faz um botox, muda a cara. Vira toda hora uma pessoa, mas não aceita. Turma, deixa eu dizer para vocês uma coisa, tem gente que vai falar para vocês, vai lá na Igreja Light, mas não entra de cabeça não. Vai lá, mas não segue a visão não. Vai lá, pode participar, mas não vai a fundo não. Vai só até a porta, mas não entra não. Isso é muita gente que faz isso. Deus está ministrando no seu coração? Você entendeu o que eu quis dizer ou não? Agora, contrapartida, tem aquela turma que chega para a necessidade então, e complementa, e diz, olha para mim, velho. Presta atenção aqui, ó. Quando Pedro então ele fala, olha para mim, a palavra de Deus então nos Salmos, em vários textos, diz o quê? Que a face do Senhor resplandecerá sobre a nossa. Então quer dizer o quê? Quando Pedro e João, Pedro fala, olhe para nós, ele está querendo dizer o quê? Veja o Senhor, veja a igreja verdadeira. Não, você não entendeu. Pedro e João então estão dando uma carteirada aqui. Ele está dizendo,
você está prestes a ter uma experiência com a igreja de verdade. Olha para mim fundo, porque agora você vai ver o que é uma igreja de verdade. O que é alguém que não te leva só até a porta, mas te leva para ter experiências profundas com Deus. Esse é o Pedro, esse é o João, essa turma aqui está dizendo isso. E ele fala, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, não é possível que você não viu, tudo rasgado, esse chinelinho aqui, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, nu. Gente, que alvoroço foi aqui. Mas tem uma coisa, você não ficou atento aqui ao detalhe. O Vini aqui, ilustrado então com o aleijado do texto, de Atos 3, ele é aleijado desde quando? Desde nascença. Então Pedro chega para esse cara e fala assim, levanta e anda. Levanta e anda. Ele sacou. Presta atenção. Olha aqui, o que o Vini está falando aqui? Obrigado. Como? Opa, respira. Querido, deixa eu dizer uma coisa. A igreja, então, não está faltando poder. Porque nós estamos orando assim, ó, levanta e anda. O poder foi liberado, ele não foi curado, não? Já foi. O que a igreja, então, não está complementando? Aqui, ó, levanta e anda. Curou a perna dele. Mas o que a igreja, então, está faltando nos dias de hoje? Entendeu ou não? Espera aí, calma aí. A igreja hoje, ela está desesperada para liberar poder, mas desinteressada para discipular. Você não entendeu? A igreja hoje, ela está interessada nos fogos, na audiência, no milagre, mais do que o discipulado. O discipulado, João e Pedro disseram o seguinte, eu não vou largar sua mão, enquanto seu tornozelo não firmar, enquanto a sua perna não ficar firme, eu não te largo de jeito nenhum. E quando firmou a perna dele, sabe o que ele falou? Ele soltou a mão, andou? Beleza, você vai andar para cá comigo. Você não entendeu não, né? Querido, deixa eu dizer, uma igreja que discipula e ama o outro, ama de verdade. E essa igreja, ela se diferencia, porque ela está traduzindo o céu. Como diz o apóstolo Paulo, vocês são sacerdócio real. Vocês são nação eleita. Vocês são embaixadores de Cristo. Vocês estão traduzindo uma pátria celestial. Vocês não são desse mundo, mas a questão é, vocês misturaram tanto que o povo nem está conhecendo que vocês são daqui. Você começou a ficar igual os daí mesmo. Agora, quando uma coisa dessa acontece, o povo ficou atônito, ficou sem saber, ficou sem reação. Dá uma salva de palmas para o Vini aqui, glória a Deus. Essa é a essência de uma igreja verdadeira. Essa é a essência de uma igreja que, ilustradamente aqui, você entendeu que o milagre aconteceu dentro ou fora? O que aconteceu aqui? O milagre foi dentro ou foi fora? Irmãos, deixa eu dizer, eu vim aqui para profetizar aqui nessa igreja, que as células dessa igreja vão viver o sobrenatural. As células dessa igreja vai ter tanto aleijado voltando a andar, porque vai ter gente que vai dizer, eu não largo a sua mão. Vai ter gente que vai dizer, você vai orar assim, eu oro para o seu casamento melhorar, e a pessoa vai perguntar, obrigado, como? Eu te ensino. Um aqui vai perguntar, ora por mim, porque eu estou muito complicado nas minhas emoções, eu não estou conseguindo entender o que se passa dentro de mim. Estou com uma crise de pânico, uma ansiedade terrível. Está curado em nome de Jesus. Eu recebi minha cura, mas como? Eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu estou assim, sabe, estou numa crise de fé. Eu estou vivendo um problema grave. Eu nem sei
Se você vai querer, não, eu não quero saber. Deus pode fazer um impossível. Não existe impossível para Deus. Mas existe uma coisa que pode impossibilitar. É eu ser genuíno ou não com você. Então eu opto hoje em não largar sua mão, enquanto a gente não resolver isso. Vamos embora. Aí sim, vocês vão chegar aqui na Igreja Light. Porque a igreja chegou. A igreja não está aqui. A igreja chegou. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Você está assim, pegando sinal. Você está com H mais agora. Você foi para o 3G, aí aquela barrinha está começando a fazer assim, ó. Você entendeu ou não? A igreja não está aqui. A igreja chegou. A igreja chegou. Versículo 9. Quando viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes, presta atenção, tantas vezes tinha visto na porta do Templo Formosa, e ficaram perplexos. Tantas vezes. Às vezes você veio até aqui tantas vezes. Às vezes você frequenta aqui há tantos anos. Às vezes você frequenta aqui há tanto tempo. Mas hoje foi o dia do Espírito Santo tocar em você. E a sua parte aleijada foi curada. A sua parte de interesse foi restaurada. A sua parte de unidade foi restabelecida. A sua vontade de levar o Evangelho a toda criatura. A sua vontade de levar a cura de Jesus, o nome dele, a toda criatura, em todo canto, em todo lugar, queimou no seu coração como uma flecha. É sobre isso. Queridos, eu termino agora não lendo, mas usando de um episódio bíblico muito marcante para mim. A história de três pessoas, do mesmo núcleo familiar. Eu estou falando de Marta, Maria e Lázaro. Maria, ela era conhecida como o quê? Como o quê? Aos pés de Jesus. Então Maria era alguém o quê? Do quê? Qual turma da igreja ela seria? Da adoração, da oração. É ou não é verdade? Essa turma aí. Sim ou não? E a Marta? A Marta seria o quê? Sai da minha frente aí, gente. Está vendo não? Eu estou arrumando a cadeira. Você não chegou mais cedo, o combinado foi esse. Não precisa mais de você. É ou não é verdade? A Marta é essa. É ou não é? A Marta, ela é amplamente atacada. A Maria tem até a música. Como Maria. E a Marta? Como Marta. Não tem. Eu creio que um dia vai ter uma música da Marta. Eu creio. Eu creio que um dia alguém vai ter coragem e vai fazer a música da Marta. Alguém vai fazer, em nome de Jesus. Presta atenção. E o Lázaro? É quem na igreja? Não olhe para o Lázaro. Não olhe para o Lázaro, pastor. Você tem que olhar fixo para cá. Senão a galera vai pegar seu pé. Tenho certeza que conhece uns Lázaro aí. Mas quem que é o Lázaro, gente boa? Hein? Segura aí os adjetivos para ele. Mas o ponto aqui, Jesus então ele chega na ocasião. A ocasião era o quê? De morte, sim ou não? Caos, morte, treva, choro, luto, perdeu, acabou. Ele chegou nesse placar aqui. Sim ou não? Sim. É isso que ele chegou. Maria, ei Jesus, sabe por quê, né? Que negócio, se você tivesse chegado, e ela fala assim, se você tivesse vindo, não é verdade? Se você tivesse chegado, se você tivesse, e Jesus então começa a falar com ela a respeito da ressurreição, fica na bênção, ele vai viver.
fica tranquila, calma. E o que ela responde? Ah, eu sei, né? Lá com Abraão e etc. Ela está falando da segunda chamada. Na hora que acabar tudo, é ou não é verdade? Ela não entendeu. Repita comigo, Maria não entendeu o que Jesus falou. E de fato isso aconteceu. Maria não entendeu o que Jesus... Pronto. Maria, quem é representada na turma da igreja? A turma da oração, a turma da leitura, a turma do... É ou não é verdade? É essa turma aí. É a turma da dedicação, da oração, do não sei o que lá. Está ali, ó. Do quarto escuro, do worship, essa turma aí. É ou não é? Maria não entendeu o que Jesus falou. Agora vamos para Marta. Adiantou falar alguma coisa com a Marta? A Marta nem perto dele estava. Nem perto dele ele estava. Ele estava... E tanto que Marta, inclusive, chega para Jesus e fala assim, fala com ela aí para me ajudar. Sim ou não? Estava tentando terminar o momento a sós da manhã na marra. Acaba esse devocional aí, minha filha. Estou aqui com a mesa pronta aqui, mas está na dureza, você está aí. Essa é a Marta. Repete comigo. Marta não entendeu o que Jesus falou. Mas eis então, que Jesus vai na porta, então, de onde Lázaro estava morto. Repete comigo. Maria não entendeu o que Jesus falou. Marta não entendeu o que Jesus falou. Lázaro morto entendeu o que Jesus falou. Calma aí, que essa aqui foi demais para você. Querido, deixa eu dizer uma coisa. O único que ouviu a voz de Deus, o único que entendeu o que Deus queria, que Jesus queria falar, foi um morto. Não tinha mais vitalidade, não tinha mais força, não tinha nada. E Jesus falou, Lázaro, sai. Ele se colocou de pé. Então quero dizer uma coisa, sabe por que a igreja não está levantando? É porque ela não está morrendo para si mesma. Eu estou preocupado em ser Maria. Eu tenho que ler mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que aumentar a minha espiritualidade, eu tenho que servir mais, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que não sei o quê. E Lázaro vem e fala, eu morri, eu não tenho mais direitos, eu não tenho ambiente de fala mais, eu não tenho que exigir mais, eu entreguei tudo. Então na hora que Jesus fala comigo, eu escuto, na hora que Ele me pede uma coisa, eu atendo. É assim, é isso aí. Quem hoje vai ser você? Você hoje vai ser quem? Às vezes você olha para o Lázaro e fala assim, eu não quero ser o Lázaro de jeito nenhum. Mas às vezes, eu olho para essa história e falo, será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Talvez eu precise morrer mais para mim hoje. Porque eu quero sair dessa tumba aí. Eu quero sair desse buraco. Lázaro então ele levanta. Mas ele conseguiu sair? Conseguiu? Não. Porque Jesus chegou e disse o quê? Removam a pedra. Então quer dizer que Jesus está convocando a igreja. Ei, Igreja Light, me ajuda aí. Porque eu estou vendo que pessoas estão vindo para cumprir a obra de Deus. Vamos começar a remover as pedras. E deixar os Lázaros vir, porque tem gente que vai aceitar o chamado de Deus hoje. Tem gente que vai bater no peito e vai dizer, eu morri para mim mesmo. E Cristo é que vive em mim. Eu entreguei tudo, agora Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do meu recurso, do meu tempo, do meu vigor, de tudo meu. Tira aí as ataduras, tira as faixas podres, porque agora é roupa nova, é escolhido,
é um eleito, é um soldado de Deus. Igreja Light, é dia de nós olharmos para Jesus, ouvirmos Ele e diminuir um pouco o nosso volume, entender dele, o que Ele está querendo da igreja, principalmente nos dias de hoje. Eu queria que nós orássemos, eu queria que você ficasse de pé.